Glória a Deus, eu fico feliz por você já estar aí, por você já estar conectado, querido, com Deus para ouvir da palavra dele, amém? E certamente, querido, Deus nessa noite ele vai te dar uma palavra poderosa de Deus, amém? O tema da nossa ministração nessa noite é conquista versus adversidade. Sabe, querido, conquista versus adversidades é o que está aqui, ó. Conquista ou adversidade. Hoje nós temos a opção e a decisão, querido, ou de olhar para a nossa conquista, ou de olhar para o quê? Para a adversidade que estamos passando. Não que nós sejamos pessoas que vamos fazer vista grossa para o que está acontecendo, não, querido, mas nós como cristãos, querido, temos o quê? Uma mente de Cristo. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, querido, que você tem a mente de Cristo, amém? Estamos sim passando por lutas, estamos vivendo sim tempos desafiadores, sim, querido. Estamos vivendo crises políticas, estamos vivendo crises econômicas no país, no mundo, né? Há uma multidão de pessoas que estão desempregadas, sabe? Estamos vivendo crise entre as nações, guerras, estamos vivendo todos esses perigos nesse tempo, querido. Há um espírito de medo, de insegurança, por causa da violência, o quê? Generalizada. Mas tudo isso acontece, sabe o quê? À nossa volta. Mas existem situações, querido, que nós enfrentamos no nosso pessoal, no nosso particular, sabe? Existem lutas nossas particulares. Existem lutas que você nesse momento está passando, querido, que é uma luta sua. É uma luta que talvez você esteja dizendo: ninguém se mete, que essa luta aqui é minha. Sabe, querido, talvez seja dificuldade no relacionamento, talvez seja problemas emocionais, talvez seja uma doença que você está enfrentando aí na sua família, querido. Talvez seja vícios, talvez seja mágoa pelo que fizeram contra você. Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, você tem a decisão de olhar para a sua conquista ou para olhar o quê? Para a sua adversidade. E sabe, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o seu desafio, querido, eu quero declarar no nome de Jesus, essa luta será vencida, amém? A luta que você enfrenta hoje será vencida, sabe pelo quê? Pela ação de Deus na tua vida. Você crê que Deus está agindo ao teu favor? Você crê, querido, que a ação de Deus, ela pode mudar a tua história hoje? Se você crê nisso, diga amém, escreva um amém aí, diga eu creio, eu tomo posse. Eu quero declarar, querido, que tem vitória sendo liberada para a tua vida, amém? Eu quero declarar que tem vitória liberada sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é conquistas versus adversidade. E o texto base é 2 Samuel, capítulo 17, capítulo 5, versículo 17. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, a gente vai ler a partir do 17, diz assim: Davi havia acabado de se tornar rei de toda Israel e vinha de uma grande vitória, a conquista de Jerusalém. Isso já tinha sido tentado anteriormente sem sucesso, mas dessa vez o rei Davi e seus soldados conquistaram essa cidade e a transformaram na capital de Israel. Os filisteus, o povo que era um dos principais inimigos de Israel, ficaram sabendo disso e decidem agir rápido para tentar conter esse avanço da nação israelita. Eles sabiam muito bem quem era Davi, seu grande
surgimento público foi justamente em uma batalha contra os filisteus, quando ele derrotava o grande guerreiro filisteu Golias e deixa todo o exército inimigo completamente o quê? Abalado e vulnerável. Diante dessa realidade, eles decidem então prender o rei Davi e enviam todo o seu exército para essa ação. Mas vemos que nesse texto, a história bíblica, Deus realiza feitos grandiosos em prol do seu povo, dando vitórias sobre um inimigo muito poderoso. Sabe, querido, o contexto dessa história, Davi havia sido vitorioso, Davi havia conquistado a cidade de Jerusalém. E sabe, querido, logo após a conquista, veio o quê? Um contra-ataque. É nesse momento, querido, que nós, como igreja, precisamos estar alerta. Porque toda vez que nós conquistamos algo, querido, é natural do homem ele se sentir cansado, ele dizer assim: ufa, agora eu vou descansar, ufa, agora eu vou relaxar. Mas sabe, querido, no mundo espiritual não é assim, no reino de Deus não é assim. A Bíblia fala que todos os dias nós precisamos estar o quê? Vigilantes. Todos os dias nós precisamos estar atento, querido. E sabe, eu quero te falar nessa noite alguns segredos da vitória em tempos de dificuldade. Se você quer vitória, mas se você tem passado por lutas e por dificuldades, querido, Deus nessa noite vai te falar através da Bíblia. Você nessa noite vai receber de Deus uma palavra, querido. E o primeiro ponto, se você anotar, anote aí, você precisa ter a consciência de que as lutas são o quê? Uma realidade da vida. As lutas que você enfrenta hoje, querido, é uma realidade da vida. As lutas que nós estamos vivenciando hoje, querido, é uma realidade sim, querido. Estamos passando um período de pandemia. Estamos vendo no cenário político, querido, muitas coisas acontecendo, querido. Mas entenda algo, temos que ter a consciência que a nossa realidade, querido, que a nossa pátria também, ela é uma pátria o quê? Celestial. Versículo 17 que nós acabamos de ler, diz assim: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para onde? Para a fortaleza, tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim. Sabe, querido, é uma realidade universal. Todos nós estamos passando por lutas e por batalha. Todos nós estamos enfrentando as nossas guerras. Eu nas minhas guerras, você nas suas guerras, querido. A igreja numa guerra só, querido, que é o que? Nas regiões celestes. E nós precisamos, querido, entender que não há distinção. Não são somente pessoas ruins, pessoas boas que sofrem guerras. Não é somente homem, não é somente mulher. Não são somente crianças, não são adolescentes, não é jovens, não é adulto, querido, que somente passa isso. Não é terceira idade. Mas é o quê? São todas as pessoas que têm passado por esse momento. E sabe, querido, pode se mudar a classe de pessoas, mas as guerras, o quê? Continuam as mesmas. As batalhas sempre serão batalhas. As suas batalhas que jamais serão o quê? Desmerecidas, porque é uma guerra sua. E entenda algo, querido, não é só você que enfrenta batalhas, porque essa batalha toda a humanidade tem passado. E a grande pergunta nessa noite é: o que fazer? O que fazer diante de tanta luta, pastor? O que fazer diante de tantos problemas? O que fazer diante de tantas vozes que têm soado nos últimos tempos? Sabe, querido, a primeira voz que nós devemos ouvir
é a voz do Senhor. Versículo 22 diz assim: mais uma vez, os filisteus o que marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. João capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus diz assim, sabe o que? O próprio Jesus havia antecipado essa realidade. E diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham o que? Paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tende o que? Ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, ele já nos tinha alertado, querido, que em Jesus nós teríamos o que? Paz. Então, querido, nessa noite, se é paz que você precisa, se você durante essa semana inteira pediu, eu preciso de paz, querido, a paz que você precisa, eu quero te dizer nessa noite, a paz é Jesus. Jesus está dizendo para ti nessa noite: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci essa pandemia, eu venci todas as batalhas até hoje, e eu posso vencer, e você pode vencer em Cristo essa batalha. Eu não sei qual é a situação, qual é a esfera que você está vivendo hoje, querido, qual é a situação, mas eu quero te dizer, querido, Deus está no controle, amém? Talvez você esteja passando uma turbulência tão grande, querido, que você não consiga mais enxergar. Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, Deus, ele está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua casa, amém? Porque Jesus, ele nos encoraja, o quê? A prosseguir em paz. Então, querido, em nome de Jesus, prossiga em paz. Porque assim como ele venceu o mundo, querido, você também pode o quê? Vencer. Nós também venceremos, amém? Porque o Senhor, ele nos fez o quê? Vitoriosos. João capítulo 16, versículo 20, diz assim: vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Deixa eu te dizer nessa noite, querido, você pode estar até triste nesse momento, mas a palavra de Deus diz, em João 16, versículo 20, o quê? Que a nossa tristeza, ela vai se transformar em alegria. Você crê nisso, querido? Amém? Você pode dizer um amém, você pode escrever aí: eu creio, pastor. Eu creio que Deus está transformando hoje a minha tristeza em alegria. Porque é a palavra de Deus, querido. Então busque o quê? A orientação divina para tudo o que fizer. Tudo que você fizer nesses dias, busque orientação divina. Tudo que você fizer nesses tempos, querido, busque a orientação do céu. Busque a orientação de Deus. Porque, querido, com essa orientação, nós vamos o quê? Caminhar na luz. Esse é um tempo de nós abrirmos os nossos olhos. Esse é um tempo, querido, de nós contemplarmos o quê? A grandeza de Deus. Versículo 19 diz assim: Davi perguntou ao Senhor: Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entreguei nas suas mãos. Esse é um tempo, querido, de nós, antes de darmos qualquer passo, nós consultarmos o Senhor Jesus. Segundo passo para que você tenha vitória, querido, nesse tempo é: busque a orientação divina. Sabe, a Bíblia fala que Noé, divinamente instruído por Deus, o quê? Fez uma arca. Mas tudo tem que ter a direção, tudo tem que ter, querido, sabe o quê? O respaldo de Deus. Então entenda que nessa hora, busque em Deus a direção, busque em Deus a salvação, busque em Deus, sabe o quê? A libertação, busque em Deus a paz. E entenda algo que Provérbios 16, versículo 1, diz assim: as pessoas podem fazer planos, porém o Senhor Deus quem dá o quê? A última palavra. Eu não sei qual foi os planos que você fez nessa noite. Eu não sei qual foi os planos que você fez para a semana que vem, querido. Mas o quê? O Senhor está te dizendo: ei, a última palavra é minha. Talvez você
Talvez você planejou, não, vai ser assim, 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 e talvez não esteja saindo da forma como você planejou, querida. Eu quero te dizer nessa noite: entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais o que ele vai fazer. Confie nele, querido, confie nele completamente, confie em Deus completamente. Mas como é que eu vou confiar? Crendo que o quê? Que o poder de Deus pode te livrar, crendo que o poder de Deus pode mudar, crendo que o poder de Deus pode transformar o quê? A tua tristeza em alegria. Quantos estão felizes em Deus nessa noite? Diga amém. Glória a Deus. Amém. Versículo 20 diz assim, olha só o que diz versículo 20, querido. Diz assim: então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso aquele lugar é chamado Baal-Perazim. Sabe, querido, com certeza a vitória que Davi teve naqueles dias, querido, foi uma vitória, o quê? Divinamente direcionada por Deus. Você quer ter vitória, querido, nesses dias? Peça a direção de Deus. Seja instruído divinamente por Deus nesses dias, querido. Seja instruído, porque a Bíblia nos fala que Davi atacou os filisteus e derrotou. Aonde? Em Baal-Perazim, que significa: o Senhor quebra, o Senhor destrói, o Senhor livra. E eu quero dizer para você nessa noite, querido: o Senhor quebra agora todos os muros, o Senhor destrói agora todas as amarras, e o Senhor te livra hoje, querido, de todo laço de morte, de toda a seta de acusação, de toda peste perniciosa. Eu quero declarar, querido, que a tua casa é protegida do Senhor. Amém? Porque Deus, ele faz assim. E Davi compara, querido, sabe o que? A ação de Deus como um tsunami. Davi compara a ação de Deus como algo sobrenatural. Sabe? Algo que não acontece todo dia. E foi assim, querido, que os inimigos de Davi foram vencidos naquele dia. A água que cai torrencialmente, querido, varre tudo que encontra pela frente, carregando o que? Qualquer obstáculo. Eu quero declarar, querido, que todos os obstáculos que te impediu de romper até hoje, o Senhor manda hoje do céu águas torrenciais. Amém? O Senhor está te dizendo: ei, te posiciona, vai para frente da batalha, que eu vou te dar a tua vitória. Amém? Eu creio nisso. Eu vivo por essa palavra. E a Bíblia fala que foi uma vitória avassaladora, e que o inimigo, sabe o que ele fez? Fugiu desesperado. Os inimigos de Davi fugiram desesperados, querido. E eu quero dizer para ti nessa noite: tem vitórias avassaladoras vindas na tua frente, amém? Tem vitórias de Deus vindo sobre a tua vida, amém? Eu quero declarar que os teus inimigos fugirão contra ti, e os que ficarem vão ver o que é a tua vitória, em nome de Jesus. Você crê nisso, querido, em nome de Jesus? Eu creio. Salmo 23 nos respalda, querida. Salmo 23, versículo 5 diz: preparas um banquete a mim, à vista de quem? Dos meus inimigos. Então, no nome de Jesus, querido, o Senhor diz: preparas um banquete a mim. Entenda, querido, Deus está à frente, Deus está no comando. Nada fugiu do controle de Deus, nada fugiu das mãos de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 50 diz assim: e ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. É muito difícil, querido, quando nós temos alguém dentro da nossa casa enfermo.
É muito difícil ministrar para alguém da nossa casa quando se está enfermo. Mas um dia Jesus chega para um homem chamado Jairo e diz assim: não temas, creia o quê? Somente. Jesus chega com Jairo e diz: olha, Jairo, então somente creia. Então somente creia e ela o quê? Será curada. Então somente creia e você vai ver o quê? O sobrenatural. E Jairo tinha visto já? Não. Jairo não tinha visto o milagre. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? Que Jairo creu sem ver. Então hoje, querido, é tempo de você crer sem ver. Hoje Jesus está dizendo, querido, para ti nessa noite, sabe o quê? Então somente creia. Então somente creia que o milagre vai acontecer. Então somente creia, querido, que coisas extraordinárias vão acontecer. Entenda algo. Desses tempos de lutas, desse tempo de conquista versus realidade, quem vai vencer na tua vida? Será que as conquistas serão mais fortes do que as adversidades que têm rugido, do que as adversidades que têm bradado? Todo dia é uma notícia. Sabe, querida, precisamos reconhecer a soberania de Deus. Davi, um homem de guerra, tinha acabado de vencer uma batalha, tinha acabado de vencer uma guerra. Talvez ele poderia questionar: Deus, eu acabei de vencer uma guerra, nós estamos cansados, Deus, nos livra. Ele foi pedir o quê? Orientação de Deus. E ele disse: Deus, o que eu faço? Como é que eu vou guerrear? Ou talvez ele poderia dizer: Deus, eu sou experiente, eu vou guerrear sim. Quando nós agimos dessa forma, querido, nós estamos declarando a nossa independência de Deus. E nós nunca podemos ser independentes de Deus. Mas nós temos que ser o quê? Todos os dias dependentes do Senhor. Todos os dias precisamos ser dependentes do Pai. Todos os dias precisamos reconhecer que Deus é soberano na nossa vida. Versículo 23 é muito claro para mim e para você. Diz assim: então Davi consultou o Senhor de novo. Olha só, querido, Davi tinha o hábito de consultar o Senhor. Davi sabia ir nesse lugar, no lugar da consulta. E o que? Davi consultou o Senhor de novo e lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Olha, querido, Deus ele nos dá comandos simples, mas muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós achamos que Deus está equivocado. Mas entenda algo, querido: se Deus é soberano na tua vida, querido, tudo que Ele pedir para te fazer, faça. Se Deus é soberano na tua casa, querido, tudo que Ele mandar você fazer, faça. Porque Deus sabe todas as coisas. Porque a vontade de Deus, ela é agradável. Ela é boa e ela é, sabe o que? Perfeita. Deus não erra. Deus não se esquece. O grande erro das pessoas é achar que sabem tudo, que já sabe como manusear, que já sabe como manejar. Esse tempo de reset, esse tempo que é de nós não virmos à igreja, esse é um tempo onde Deus está nos deixando em casa, para a gente refletir. Quantas pessoas, querido, entram e saem de lives. Ah, essa live aqui tá chata, eu vou para outra.
Sabe que ele não é a live que está chata. É você que não está o quê? Conectado com a palavra. Porque a palavra de Deus para ti nessa noite é: ou tu olha para a tua conquista, ou tu olha para a tua adversidade. Eu quero te dizer nessa noite, querido, em nome de Jesus, reconheça a soberania de Deus. Consulte Deus hoje, consulte o Senhor hoje. E o Senhor, querido, vai fazer igual fez com Davi. E o Senhor falou de novo a Davi. Há quanto tempo Deus quer falar contigo e você o que não ouve? Há quanto tempo Deus tem falado contigo e você não ouve, querido? Mas nessa noite, o Senhor está te dizendo: ei, as batalhas podem ser parecidas. As batalhas podem ser parecidas, querido, mas o que? As estratégias têm que ser diferentes. E hoje a ferramenta que Deus te dá nessa noite, sabe qual é? É você estar na tua casa, é você estar conectado com a tua família, é você buscar esse algo novo de Deus. Bill Johnson disse a seguinte frase: o lugar mais seguro do mundo, o quê? É o centro da vontade de Deus. Se você busca o lugar mais seguro do mundo, querido, é o centro da vontade de Deus. E hoje a ordem é: não saia de casa. Todo mundo já está sonhando já com essa frase: não saia de casa, não saia de casa, não saia de casa. Você tem obedecido não sair de casa? Daniel capítulo 2, versículo 20 diz assim: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder, o quê? A Ele pertence. Em nome de Jesus, querido. O Senhor é o Deus dos nossos antepassados. É o Deus que um dia levantou Davi, que um dia guardou o seu povo. É o Senhor que um dia, querido, entregou um sonho a José. É um Senhor que um dia falou com Moisés através de uma sarça ardente. Ele é o Deus dos nossos antepassados, sabe? Então, precisamos estar de prontidão. Precisamos estar de prontidão, querido. Olha, esses tempos do quê? De dificuldade, nós estamos de prontidão para quê, pastor? Pastor, eu estou pronto. Pronto para quê? Quinto ponto dessa mensagem é: esteja de prontidão para obedecer a Deus em qualquer circunstância. Será que se Deus falasse hoje contigo, querido? Se você hoje ouvisse a voz de Deus nitidamente, dizendo: toma a tua cruz e segue-me, será que você entenderia? Ou será que você iria dizer: ah, tá bom, Senhor, quando isso tudo acabar, eu vou te seguir. Quando a igreja voltar a funcionar, eu vou te seguir. Entenda que a igreja não parou de funcionar. A igreja é um corpo vivo, amém? A igreja não é quatro paredes, mas a igreja é um movimento. E a igreja nesses dias tem se movimentado, querido. Você que não percebeu, você que pensa que está parado, querido, em nome de Jesus, a igreja não parou, mas a igreja está o quê? Rompendo barreiras. Esteja hoje de prontidão para obedecer a Deus em qualquer circunstância. Versículo 24 diz assim: quando você ouviu o barulho de marcha por cima das amoeiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar os exércitos dos filisteus. Aleluia, querido. Palavra de Deus. Ele diz o quê? Esteja de prontidão, Davi. Quando você ouvir o barulho da marcha por cima das amoeiras, fique pronto para atacar. Porque o quê? Porque isso quer dizer que eu estou indo à frente para derrotar o exército dos filisteus. Querido,
Deus estava dizendo para Davi: Davi, eu vou à frente derrotar o exército por ti. E o mesmo Deus que Davi serviu é o mesmo Deus que você serve hoje. É o mesmo Deus que você nessa noite pode dizer: Senhor, fala que eu te escuto. Senhor, me ensina a te ouvir. Senhor, me ensina a estar de prontidão para obedecer. Então entenda algo, querido. Deus quer ir à frente. Deus quer guerrear as tuas guerras, mas Ele precisa que você esteja de prontidão para obedecer. Mas Ele precisa que você esteja, querido, sabe o que? De prontidão para obedecer o comando dEle. E o comando de Deus nessa noite é: conquista versus adversidades. Você quer conquistar? Esteja pronto para obedecer. Esteja pronto para ouvir, sabe o que? O comando de Deus. Prontidão significa ter um relacionamento integral com Deus. Prontidão significa que nós estarmos, o quê? Não dado ao momento. Ai, eu estou tão ligado a esse momento que eu não consigo me concentrar. Entenda algo, querido. Prontidão significa que nós estamos preparados para fazer coisas insignificantes ou grandiosas. Talvez seja algo insignificante, querido. Você aí na sua casa reunir a tua família e ler a Bíblia e falar de Jesus. Talvez isso seja insignificante. Mas eu quero te dizer algo, querida. Durante essa semana, faça esse voto, faça esse desafio. Reúna a tua família, reúna a tua casa e leia. Fale de Jesus, fale o quanto você confia. Fale que das grandezas. Comente das grandezas de Deus. Não espere somente fazer as coisas grandiosas. Ah, pastor, eu só gosto de estar naquelas coisas grandes. Deus é um Deus de detalhes. O mesmo Deus que faz coisas pequenas é o mesmo Deus que faz coisas grandiosas. É o mesmo Deus que faz coisas extraordinárias. Conquista ou adversidade? Entenda algo. É Deus quem vai adiante de você. É Deus quem determina a estratégia para a vitória. Esteja pronto para obedecer, amém? Esteja pronto e obedeça. Porque não adianta estar de prontidão. Não adianta eu dizer: Senhor, eu estou pronto. E quando chegar a hora de obedecer, você dizer: Senhor, mas é por aqui mesmo? Senhor, mas será que é assim? Não é será, querido. É sim, Senhor. Não é será. É amém. É assim seja. Sabe, querida? Todos os dias nós vencemos um desafio. E você não tem ideia o desafio que é. E que tem sido para mim. Está ministrando através das redes sociais. Porque, querido, todo mundo tem as suas guerras, todo mundo tem as suas limitações. Mas o que? Eu disse: Senhor, eu vou obedecer. E nós estamos aqui cumprindo o ID de Jesus. Toda quarta, todo domingo, querido, uma equipe sobe aqui para o Monte Calvário e se prepara para esse momento. E quantas pessoas têm desprezado, quantas pessoas têm deixado de honrar esse tempo? Quantas pessoas nem sequer fazem agenda com esse tempo? Mas querem o quê? Querem que Deus honre. Deixa eu te dizer, querido, honra abre portas.
desonra fecha portas. Esse é um tempo, querido, de você honrar a Deus em todos os sentidos. E eu estou dizendo em todos os sentidos, seja nas suas doações, de você se manter fiel, seja no compromisso com a sua igreja. Esse é um tempo, querido, que Deus está testando, que Deus está te provando, que Deus está dizendo: ei, fica atrás da amoeira, e quando você ouvir o quê? O barulho, você vai saber que eu estou à frente. Esse é um tempo que nós estamos aqui atrás das câmeras de prontidão, querido. Estamos aqui ouvindo Deus fazer um rebuliço no mundo. Estamos aqui ouvindo Deus fazer, querido, coisas grandiosas no mundo. Mas vai chegar o tempo, sabe o quê? Que Ele vai dizer: ei, agora te prepara agora. Te prepara, porque as igrejas vão abrir, querido. E em vez de nós abrirmos a rede para pegar o peixe é que vai pular, querido, na rede. Eu aguardo esse tempo. E nós estamos semeando esse tempo. Nós estamos semeando esse momento. Conquiste a sua vitória. Conquiste a sua vitória. E aonde você vai conquistar a sua vitória, pastor? Não estou vendo a minha vitória. Conquiste em Deus a sua vitória. Conquiste em Deus. Versículo 25 diz assim: Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e derrotou os filisteus por todo o quê? O caminho. Você vai conquistar a tua vitória hoje, querido, em Deus. Não é na sua força, mas é em Deus. É Deus que vai te dar vitória. É Deus que vai te fortalecer. É Deus que vai te empoderar. Porque assim como Deus, querido, abençoou Davi, assim como Deus fez, querido, que Davi fosse favorecido, querido, eu quero declarar que o mesmo Deus que favoreceu Davi nas guerras, querido, o mesmo Deus que favoreceu Davi naquelas batalhas, querido, eu quero declarar que é o mesmo Deus que você serve. Yahvé Shammah, o Senhor está aqui, o Senhor está na tua casa, o Senhor é o Deus da tua casa, em nome de Jesus. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho. O segredo está, querido, em fazer como o Senhor ordenar. Não é como eu quero, não é como eu acho, não é como eu sinto. Esse é um tempo, querido, onde muitas vozes estão surgindo. Mas esse é um tempo de conquistar em Deus a nossa vitória. Eu quero declarar, querido, sobre a tua vida nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, querido. Você é liberado. A palavra de Deus diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Coloque, querido, no nome de Jesus, o teu futuro nas mãos do Senhor. Coloque o teu futuro agora diante do Senhor. Coloque essa semana que vai iniciar, que está iniciando hoje. Coloque diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Coloque diante do Pai nessa noite. Coloque diante do Senhor nessa hora, querido, em nome de Jesus. Você está autorizado, você é liberado e empoderado por Deus para conquistar grandes coisas hoje. Você crê nisso, querido? Você toma posse dessa palavra? Você toma posse dessa palavra na tua vida hoje?
Eu tomo posse, querido. Davi não era um homem perfeito, mas o quê? Buscava viver segundo a vontade de Deus. Ele era o quê? Um amigo de Deus. E assim como Davi não era perfeito, você e eu não somos perfeitos. Mas nós podemos sim buscar o quê? Viver segundo a vontade de Deus. Busque nessa noite viver segundo a vontade de Deus. Busque nessa noite viver segundo a vontade do Pai. Busque nessa noite, querido. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você o quê? Será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, em nome de Jesus, querido, quando você crê nisso, você está o quê? Conquistando. Você está conquistando, querido. Você está se tornando um amigo de Deus quando você faz a vontade dEle. E se você quer ser um conquistador, faça hoje a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja e se torne um filho dEle. Feche os teus olhos, coloque a mão direita no teu coração. Eu quero orar por ti e por tua casa. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa palavra ao Senhor, Pai. Quero declarar, Deus, que a tua palavra, Deus, ela é como semente que foi plantada agora, Pai. Eu quero declarar, Deus, que cada pessoa, Deus, que está ouvindo essa palavra, Deus, que teu espírito de poder, que teu espírito de fortaleza venha dar força agora. Que teu espírito de sabedoria, que teu espírito de discernimento venha fazer, Deus, essa palavra se discernir agora, em nome de Jesus. E que teu Espírito Santo, Deus, possa agora, Deus, fazer quebrar todas as amarras, fazer quebrar todas as algemas, todos os grilhões. Eu quero declarar salvação sobre a tua vida agora. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, recebe o Espírito Santo aí de Deus agora. Seja batizado agora no Espírito Santo. Você que precisa de um milagre, de uma cura, em nome de Jesus eu profetizo cura agora sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba o teu milagre agora, em nome de Jesus. Você que precisa de salvação, de libertação, em nome de Jesus, seja liberto agora, querido. Toda acusação contra a tua vida, querido, o Senhor já aniquilou lá na cruz. Torne-se hoje um amigo de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está te dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome posse dessa palavra. Você crê nisso? Diga assim: eu creio e eu tomo posse. Eu quero dizer que você que creu, o Espírito Santo, Ele entrou aí no teu coração. E Ele vai fazer morada. E Ele vai fazer uma transformação tremenda na tua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que a Shalom de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa. Eu declaro uma semana de vitória. Em o nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Que Deus te abençoe.